Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos de literatura brasileira atual, literatura brasileira contemporânea. Michel Laub, Diário da Queda. Diário da Queda, que é uma literatura meio fragmentada, né? Assim, tem fragmentos, ou seja, a história não é linear, não é contínua. Ela se move mais pelas memórias, pelas lembranças, né? Os fragmentos da memória. Então, se você tem a história do narrador, né? Que é um caso de 40 anos mais ou menos, e ele vai narrar a história do pai e vai narrar a história do avô. Né? Então são 3 gerações, né? É um livro curto, assim, de um fôlego só, você pode ler, né? É um livro assim que são 3 gerações, mas como não tem uma história linear, início, meio e fim, seguindo, né? Você teria que voltar lá nos anos 40 e tal. Ele vai narrando a história, assim, são pequenos fragmentos que a memória vai recuperando. Então ele lembra um fato, volta na juventude, lembra de um amigo de escola, lembra de momentos da escola, aí ele lembra do pai, o que aconteceu com o pai, aí lembra do avô. Então, ou seja, ele tem uma série de... Ele vai voltando no tempo, né? Em certos percursos. E é um pouco complicado para o leitor. Mas quando o leitor acostuma, né? Quando o leitor acostuma com essas idas e vindas na história, você começa a montar na sua mente, você, leitor, começa a montar a história, né? Então é aquela velha literatura em que você... Aliás, velha não, nova, né? A nova literatura pós-moderna em que o leitor faz muita diferença na história. Porque eu fui lendo aqui, anotando alguns pontos, marcando alguns nomes, né? Então o que a gente sabe é que é um homem já que passou por 3 casamentos, e aí ele fala do pai com Alzheimer, né? O que é o Alzheimer? É aquela doença em que a pessoa vai perdendo a noção de tempo, né? As lembranças, a memória, vai ter essa perda gradual, né? E a pessoa nem reconhece parentes, não lembra os fatos da própria vida, né? Então é um problema de memória, um livro que é movido pelas idas e voltas da memória. Aí você tem um personagem, né? Ou seja, porque o pai também escreve, né? É um autor. E esse pai, com um tempo, foi tendo esse Alzheimer. E aí ele vai lembrando também, né? O narrador vai lembrando do avô. O avô, ele sobreviveu aos campos de concentração, né? Auschwitz, que foi aquela política, né, terrível do nazifascismo lá, de massacre industrializado de pessoas, né? Então foi montado campos de trabalho, campos de extermínio. Auschwitz é o principal deles. Nós já vimos aqui, já tem vídeo que eu falei sobre isso, né, sobre literatura de testemunho. Inclusive essa casinha que está aqui exposta é uma casinha da exposição da Anne Frank, né, o diário da Anne Frank. Esse é o anexo, né, lá na Holanda, onde a Anne Frank ela fugiu, né, da Alemanha para a Holanda, os Países Baixos, né? Então ela vivia nesse anexo aqui, né? Era um comércio, né? Uma loja, um comércio, escritórios, e aí tinha uma porta secreta e chegava nesse anexo. Então, ou seja, nós conhecemos a história do Holocausto, né? Da Shoah, que é esse extermínio sistemático, né? Do estatal, ou seja, o Estado alemão, o Terceiro Reich, moveu essa política de extermínio de um povo, é o chamado genocídio, né? Ou seja, é um massacre estatal, ou seja, há uma política de Estado de causar esse genocídio. Muito bem, aí ele vai falar, né, essa questão do avô. O avô não gosta de falar disso, o avô depois, né, acabou um momento trágico, né, o avô tirou a própria vida e tal. Então é um livro muito complicado assim, em termos de se você assimilar, mas esse realmente é o movimento da mente humana, né? Você vai lembrando coisas, esquecendo outras, e você lembra uma coisa, depois você lembra outra. Então, você, enquanto leitor, que vai ter que montar a história do que está acontecendo. E aí tem alguns momentos dramáticos. O que é o trauma? O trauma é esse momento que fixa, né? Fica fixado. Quando aconteceu a primeira coisa isso. Quando eu sofri isso. Quando eu sofri... Então, a sua memória vai sendo pontuada com traumas. Então, ele tem vários traumas. Ele tem um trauma, por exemplo. Aí vai lembrando de um amigo, um colega de escola, né? Que é o João, que ele nomeia aqui. E o João, ele... numa brincadeira, né, lá na escola lá, o João assim, ele simplesmente está numa brincadeira de jogar, né, o colega para cima, e eles deixam o João cair, por exemplo, e, né, bate a cabeça. Então é um momento dramático assim, né? E por que fizeram isso? Por que ele fez isso? Porque ele soltou também o colega, né? E aí vai falar do João, o pai do João, né? Que o pai do João tem um trabalho muito modesto e tem que vender, né, algodão doce no parque, sorvete no parque, coisa assim. É uma família modesta, e ele sentia esse João, pelo jeito aqui, ele não é de uma certa comunidade lá entre eles, que aí você vai percebendo, por exemplo, por que o avô dele sobreviveu ao juízo? Porque o avô dele era judeu, né? E o avô dele veio para o Brasil. Aí então você vai ligando os fatos. Então o avô dele veio para o Brasil, certo? Lá depois da guerra, né? E aí você vai lembrar, então ele é da comunidade judaica, né? Ou seja, da comunidade judaica, e esse aluno, João, não era do judaico. Então ele é um goi, né? Um gentil, que é como os judeus chamam os não hebraicos, não os judeus, né?
Então vai analisando essa história aí, será que foi por isso que deixaram ele cair? Ou porque ele era pobre, porque ele era mais modesto de todos os alunos, né? Então vai analisando, e aí vai mostrando, ele vai lembrando das próprias iniciações, porque tem um ritual, por exemplo, um ritual chamado Filho da Lei, ou Filho do Mandamento, né? Em hebraico é Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é quando aos 12 aos 13 anos, né? O menino é iniciado no judaísmo, né? Então ele pode ser responsável, pelos mandamentos, né? Pelos rituais, né? Pelas cerimônias do judaísmo. Então esse momento de transição é o rito de passagem, né? E a criança recebe, né? Criança, no caso, criança para jovem, né? Porque ele 12, 13 anos. É o Bar Mitzvah. Então ele vai lembrando o próprio Bar Mitzvah, a própria iniciação, né, da adolescência, como ele vai conhecendo mais, aí vai estudando mais sobre história, né? Como é que foi quando o avô dele chegou no Brasil? Tinha uma ditadura varguista, né? Como é que era a questão do imigrante? Então você já vai narrando a história, não é de forma linear, ele está reconstruindo a história para o leitor tal como ele reconstruiu para si mesmo, né? Então é isso, ele está reconstruindo a própria história, falando do pai, falando do avô. E aí você, enquanto leitor, nós, enquanto leitores, vamos reconstruindo junto com ele. Porque aí vai sabendo, então ele vai estudar a história. O que foi o nazismo, o que foi o nazifascismo, o que foi o genocídio, como é que o avô dele sobreviveu, né? E ao mesmo tempo vai mostrando a relação dele com o pai, né? Uma relação assim, um pouco afetiva, uma relação que... ele interessante, depois ele vai conversando com o pai, ele fala com o pai que tem, né, desconfiança que os sintomas do pai é o Alzheimer, aí o pai vai pesquisar que é o Alzheimer. Então, ou seja... ele está analisando, né, e depois você vai sabendo as relações do pai, do narrador, com o avô, né, aquele que veio da Europa, né, e aí como o avô casou no Brasil, né, a avó não era da religião judaica, não era judia, né, então como é que foi essa relação do avô imigrante, chegando no Brasil sem falar português, né, então é interessante, me lembra muito os livros do Moacir Scliar, que também é, né, de origem judaica, é de Porto Alegre, igual o Michel Laub, né, de Porto Alegre, gaúcho. E aí, ainda mais aquele livro lá da Majestade do Xingu que mostra isso, né? Como é que os imigrantes chegavam na América, né? Chegavam navios, né? Precárias condições, chegavam no porto, e aí descia para São Paulo, ia para o interior, né? Ia para o sul do país, né? Então tem vários livros do Moacir Scliar e tem livros do Érico Veríssimo também que fala disso, né? Tem alguns livros, o Olhar Livre do Campo, se eu não me engano, tem um judeu lá também, né? Tem a questão do judeu. Tem muito judeu ali na região sul, né? Poloneses, alemães, austríacos, né? Então a gente viu lá nos livros do Érico Veríssimo e nos livros do Moacir Scliar, né? São livros que podem ser considerados livros sobre imigração aí judaica, polonesa, alemã, austríaca, né? Etc. Que são vários povos que saem da Europa antes do século XX, né? Aquela questão da prenúria lá no final do século XIX, saiu depois ou durante a Primeira Guerra Mundial, né? Nos anos 20, né? A Guerra Mundial 14 a 18, né? E aí tem a Revolução Russa, muitos ucranianos, muitos russos vieram para o Brasil. Depois a Segunda Guerra Mundial, né? A questão do antissemitismo, né? Então, você tem várias levas, né? E aí você vai acompanhando vários netos, né? Netos desses imigrantes estão escrevendo, né? Então é interessante a gente fazer toda uma playlist de literatura de imigrante, né? Assim como, né, vários, por exemplo, o Milton Ratum também que fala sobre a cultura do Líbano, da Síria, né? Porque a cultura de onde ele veio, né? A família veio, né? Então os dois irmãos, a gente vai falar disso, né? A cultura sírio-libanesa. Então tem essas questões, já são as gerações, né? As gerações dos filhos dos imigrantes. E como é que os imigrantes sofreram ao mudar, né? Imagina, você sai da Europa, é um outro clima, outra cultura, né? Você nem sabe a língua do país onde você vai chegar, Brasil, por exemplo, português é pouco conhecido, a menos que a pessoa tenha passado por Portugal, né? Um pouquinho lá. Mas imagina, você está lá na Romênia, né? Você está lá na Ucrânia, aí você vem para o Brasil, né? Imagina que, né? A diferença linguística mesmo, e aí a diferença cultural, porque lá geralmente são ortodoxos, né? As pessoas dessa região são ortodoxas, ou são árabes, né? Igual no caso da Síria e do Líbano, né? Da Palestina, são árabes, e aí vem para o Brasil, é uma cultura católica, cristã, né? Então é outro mundo. Então ele vai mostrando isso. Agora, eu acho interessante no livro, assim, é bom reler, né? Com certeza, algum momento eu vou reler, para analisar como é que seria esse enredo se ele fosse linear. Ou seja, o que aconteceu aqui, o que aconteceu, né? Porque como ele não narra de forma linear, você vai voltando. Então ele está falando do avô, de repente está falando do pai, né? Então os capítulos são assim: o que eu sei do meu avô? Aí fala, o que eu sei do meu pai? Aí fala dele, o que eu sei sobre mim, né?
Aí depois, o que eu mais sei sobre meu avô? Aí ele vai, né, ir fazendo notas dessas questões, né? O que seria Auschwitz, né? A questão da memória, por que o avô não quer lembrar muito, né? Essa questão a gente vai ver depois no Leitor, né, do Bernard Schlink, que mesmo na Alemanha, mesmo sobreviventes não queriam falar do Holocausto, né? Ou seja, é um tabu, não se falava mais desse assunto, porque eles queriam abafar essa memória, né? Então vamos esquecer isso aí, até que, claro, investigações dos anos 60 foram, né? Até que chegar no Eichmann, né? Que o negócio lá do Eichmann foi julgado em Jerusalém, então tem a Hannah Arendt falando, né, da banalidade do mal, aí toda essa discussão da culpa coletiva. Tudo isso foi nos anos 60, é outra geração. Então, a geração lá que sofreu o Holocausto, né, que sobreviveu ao Holocausto, Segunda Guerra Mundial, não falava mais nem para os filhos, né, esse bloqueio de memória mesmo, não tinha essa questão da memória. E aí, e é por isso que tem essa questão do Alzheimer aqui, né, interessante, o pai sofre de Alzheimer, né, e aí ele está escrevendo essa história para quem? O narrador, né, será que ele teme também tem esse problema com as memórias, esquecer as memórias? Por quem que ele está escrevendo, né? Então ele está relatando isso para alguém, né? Ele está deixando isso anotado, essa reconstituição de genealogia, né? O que eu sei sobre meu pai? Ele vai lá anota. O que eu sei do meu avô? Aí vai anota, né? O que eu sei sobre mim? Aí vai anota. Então é interessante. Esse é o primeiro livro que eu li do Michel Laub, né? Tem vários outros, né? Tem vários outros aqui. Vamos ver se tem tem um da quinta-feira, né? Eu não sei de cabeça todos os livros dele, não, mas tem um sobre a quinta-feira. Aqui não tem a lista. Tem uns livros que mostram assim, conheça mais obras do autor, né? Então eu vou pesquisar mais sobre Michel Laub para saber se ele fala, né? Ele é igual a Moacir Scliar, que gosta de falar da questão judaica, ou esse é o primeiro livro que ele fala da questão judaica, né? Da questão da origem judaica, né? Ou seja, do judaísmo, né? Sobreviver do imigrante, né? Será que os livros dele falam sobre imigrantes, né? Então assim, primeiro livro que você lê da pessoa, você não sabe, será que esse é o estilo dele, será que ele faz outro livro desse estilo, nesse assunto, né? Ele só tem essa temática, porque tem autor que você lê um livro dele de terror, outro é de ficção científica, outro é de memórias, e esse aqui é mais autoficção, né? Autobiografia. Será que realmente esse narrador de 40 anos é o Michel Laub? Né? Porque a autoficção tem moda, né? O autor cria um alter ego ficcional para falar dos próprios dramas, né? A gente vai ver vários autores europeus que estão fazendo isso, de fazer autoficção. O que é autoficção? É uma coisa ali meio autobiográfica, meio biografia, mas tudo de forma ficcional. Mas você vê que aquela pessoa do livro ali é bem possível de ser o autor, né? Assim, é bem realista, de dramas que realmente podem, né, ter a ver com a vida do autor. Por isso que isso é autoficção, ou seja, você está ficcionalizando a sua própria vida, né? Então, minha vida dá um romance, então é isso que ele está fazendo, né? Ele pega essas. Pode ser que ele esteja falando do avô dele, pode ser que ele esteja falando do pai dele, pode ser que ele esteja falando dele mesmo, né? Ou seja, eu acredito, você falar, não, eu estou falando, eu acredito. Ou pode ser que ele inventou tudo, né? Então é autoficção, né? Assim, pode ser que tudo seja ficcional, né? Ou seja, claro, Auschwitz existiu, o nazismo existiu, né? A imigração judaica existiu, mas pode ser que esses personagens que estão nessa, o João pode ser uma invenção dele, né? A gente não sabe se existiu um João, realmente sofreu um acidente, foi maltratado pelos colegas, né? Esse trauma do João aqui, né? O colega rejeitado, né? Então, essa ideia pode ser ficcional, mas pode ser baseada em alguém real. Então, a autoficção trabalha muito essas fronteiras entre o que é literário, ou seja, o que é inventado, o que é ficção, e o que é real, né, o biográfico. Né? Então, muitos autores estão criando alter egos, né? Por exemplo, a gente vê lá o Retrato do Artista contra o Jovem, ele é bem biográfico, né? Bem biográfico, ele conta a vida do James Joyce. Né? Então, e a gente vê assim que o autor coloca-se no livro, só que obviamente ele não vai chamar James Joyce no livro, ele vai olhar Stephen Dedalus, né? Vários autores fazem isso, eles mudam, né? Eles mudam o nome, criam um personagem ficcional, mas aquelas experiências, aquilo ali aconteceu na vida real, né? Então não é uma coisa que tirou da cabeça, né? Então é isso que a gente trabalha, e vamos falar de outros autores que fazem isso, né? A autoficção, a autobiografia, né? Então fiquei a dica, vou reler esse livro em breve e vou ler mais livros do Michel Laub para a gente comparar, para ver qual que é, né? Qual que é do Michel Laub, se ele trabalha sempre isso ou se ele tem outros tipos de narrativa, né? Pode ser que ele esteja experimentando para ver se ele já tem um estilo, né? Tem que ver se ele já tem um estilo do Michel Laub de escrita, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de ler, vamos reler ainda esse ano e aí vamos fazer outro vídeo e comentar outros livros do autor, ok? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.